Olha só, está acontecendo uma discussão muito interessante na CES 2026, tá? Teve um fabricante de baterias chamado Donut Lab. Donut Lab é uma empresa da Estônia que se associou com uma outra empresa da Finlândia e desenvolveram a primeira bateria de estado sólido que aparentemente, segundo eles estão dizendo, vai estar no mercado este ano. Você pode comprar ela. E é uma bateria que tem um monte de coisas assim, se você pegar o que está dizendo o vendedor, lembra? Papo de vendedor é papo de vendedor, né? Mas eles estão dizendo que ela é fantástica, vai revolucionar as baterias. Ninguém sabe se é verdade, tá? Tem muita gente desconfiada, porque lá na CES 2026, que é essa grande feira que teve lá nos Estados Unidos, né? Mostrando aqui, foi em Las Vegas, né? Em Nevada, coisa e tal. Eles botaram um stand muito bacana, falaram maravilhas da bateria, mas não mostraram nenhuma bateria, não. As baterias que tinha lá era tudo fake, é só para, né, indicar como é que é a coisa, né? Mas enfim, se for verdade isso daqui, nós estamos perto de um mundo novo, tá? Eu sei que esse tema de materiais e coisa, o pessoal aqui não interessa muito, mas vocês sabem que eu sou engenheiro de materiais, né? Eu formei em engenharia de materiais, nunca exerci minha profissão. Tenho meu diploma bonitinho pendurado aqui na parede, nunca exerci a profissão. Mas eu fico fascinado com isso, e é uma coisa que, se for verdade, de novo, tem que tomar cuidado, pode ser mentira. Já teve vários outros casos de bateria de estado sólido que o pessoal falou e era mentira, mas se isso daqui for verdade, a gente está perto de uma revolução enorme, monstruosa, tá? Isso sendo feito na Estônia e na Finlândia. Olha que coisa impressionante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias não foram sugeridas por ninguém, como eu falei para vocês, eu gosto dessa área, eu acabo acompanhando as matérias nessa área. E eu vi isso daqui, fiquei impressionado, tô muito empolgado, vai dar certo? Eu já fiz outros vídeos aqui em que eu falei sobre condutividade à temperatura ambiente, supercondutividade à temperatura ambiente, coisa e tal, e no final das contas deu ruim, não descobriram nada, né? Mas é empolgante, é uma novelinha interessante da gente seguir, porque isso aqui pode mudar muita coisa, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu agradeço de qualquer forma a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A bateria é essa daqui, ó, Donut, bateria de estado sólido. Bateria de estado sólido é uma espécie de unicórnio das baterias, tá? Porque as baterias que a gente tem hoje em dia, todas elas, são baterias que envolvem um eletrólito, né? Tem um líquidozinho no meio da bateria. E isso é um problema, porque esse líquido é altamente inflamável, esse líquido dá problema, de vez em quando, toda bateria ela tem um anodo, um catodo e um líquidozinho no meio do caminho, né? E esse líquido costuma dar muito problema. É o motivo pelo qual você não consegue carregar a sua bateria rápido, é porque senão forma dendritos ali entre o catodo e o anodo, e aí pode dar curto e pode gerar problema. Então, assim, os vários problemas que você tem em baterias é devido a esse eletrólito líquido. Então, existe já há muito tempo a proposta de se fazer uma bateria de estado sólido, uma bateria que não tem líquido, que é tudo sólido ali. Mas não é tão fácil assim, tá? Tem vários experimentos, não é a primeira bateria de estado sólido, tem um monte de empresas que tentam fazer isso e coisa e tal, mas é sempre esse santo graal das baterias, né? O unicórnio das baterias, encontrar uma bateria de estado sólido. Mas essa daqui é ainda mais impressionante. Olha só o que eles estão colocando aqui como sendo a característica. Isso aqui foi a empresa que falou lá no CES 2026. Tá? 2026, essa empresa, esse encontro, tem um monte de coisa, tem robô, é uma empresa uma feira de tecnologia, né? E um monte de coisa, aliás, tem umas coisas interessantes nessa feira também, de janela com abafamento de ruído, já viram isso? Você sabe, tem uns headphones que você bota no seu ouvido para abafarem ruído, né? Como é que eles fazem? Eles geram uma onda sonora ao contrário da onda sonora que você está recebendo, então fica um silêncio absoluto. É muito bom isso, realmente é ótimo abafamento de ruído. E aí, qual que é a ideia disso? Pegar e botar isso na janela. Eu tenho volta e meia, eu tenho problema aqui com o pessoal fazendo festa aqui no condomínio e minha janela fica um inferno de barulho aqui. Pô, eu compraria isso fácil. Enfim, tem um monte de novidade interessante aqui. A ideia é que a janela vibraria ao contrário do som que está vindo de fora, e aí você anularia o som, e para quem está dentro da casa não ouve nada. Caralho, bicho, o cara vai ficar... Toma meu dinheiro aqui, toma meu dinheiro, me leva o dinheiro, por favor. Enfim, um monte de coisa interessante nessa feira, né? Mas isso aí tudo ainda não está no mercado, né? Agora, o que mais chamou a atenção foi justamente essa bateria, né? Donut Solid State seria a primeira bateria
De novo, já tem um monte de empresas oferecendo baterias, mas na fase de protótipo, na fase de teste, na fase de não sei o que lá, bateria de estado sólido, né? Ou seja, é uma bateria que não tem líquido. Isso daqui é, como eles dizem aqui, é o santo graal da energia, né? Do armazenamento de energia. Mas, além disso, segundo diz a empresa, pode ser papo de vendedor isso daqui, como eu falei para vocês, olha só, eles estão dizendo o seguinte, ela tem uma densidade de carga 400 watts-hora por quilo. Ou seja, para você ter uma ideia do quão importante é isso, as melhores baterias que a gente tem hoje é 170, 180 watts-hora por quilo. Eles estão dizendo que essa bateria deles é 400 watts-hora por quilo. O que quer dizer isso? Você armazena muito mais carga com menos peso. Imagina para um carro. O problema dos carros elétricos é esse, né? Você não consegue botar mais bateria porque a bateria é pesada. Então, se você quer aumentar a carga para o seu carro andar mais tempo, ele tem o problema que ele acaba não cabendo. Você mais do que dobra a capacidade dos carros atuais de carga sem aumentar o peso. É uma revolução. Se isso aqui, de novo, se isso aqui for verdade, é uma revolução completa, né? Ó, carga em 5 minutos. Por que a carga demora tanto para você fazer? Porque você não pode botar uma carga muito rápida, porque senão, dependendo da bateria, ela gera os dendritos e dá curto, e aí explode a coisa toda. Não dá certo isso. Então, a questão da demora de você carregar o seu celular não é só porque você não tem um carregador muito forte. Em tese, você podia fazer um carregador super forte que você botaria no seu celular e ele carregaria em 1 segundo o seu celular. Mas ele não pode fazer isso, porque como a bateria do seu celular ela tem líquido, sim, a bateria tem líquido no seu celular, tá? Você não vê, porque ela está fechada naquele compartimentozinho ali, mas ela tem líquido ali. E aí daria problema e, né, pegaria fogo no seu celular, então por isso que tem um limite ali para carregar o celular, demora um tempinho. Imagina, carregar um carro em 5 minutos, meu amigo. Pô, olha que coisa, é igual 5 minutos é o tempo que você leva para carregar gasolina no seu carro também, então, ou seja, é uma coisa muito rápida, né? Mais uma vez, tomem cuidado, isso aqui é o vendedor falando, né? Aqui, ó, o que mais que eles dizem aqui? Ó, 100 mil ciclos de vida. Isso quer dizer que uma bateria dessa duraria 270 anos. Você passaria de herança para o seu filho a bateria. Comprei uma bateria de celular aqui, ó, tá aqui, meu neto, de herança para você minha bateria, porque ainda está funcionando, ainda 270 anos de bateria funcionando. De novo, isso não existe. Na prática, toda bateria hoje, com líquido, né, ela acaba perdendo carga. Por que ela perde carga? Porque justamente o eletrólito começa a acumular mais anodo num lado do que no outro, então ele vai perdendo a capacidade, e aí a bateria chega naquele estado que você já deve estar acostumado, em que você tem o celular e o celular não carrega mais, ou carrega e descarrega rapidinho, né? E para carros elétricos isso é um problema também, porque o carro elétrico ele acaba perdendo o valor de mercado dele, porque as baterias não valem mais. Por que o valor de revenda de um carro elétrico é tão baixo? Porque as baterias dele começam a descarregar, para trocar a bateria é o preço do carro, então meio que não vale mais nada, virou um monte de ferro sem valor, né? Eles estão dizendo que essa bateria aqui vai durar 270 anos, 100 mil ciclos de carga e descarga. Ou seja, cara, se isso aqui for tudo verdade, vou dizer melhor. Se metade disso daqui for verdade, é uma revolução que vocês não têm. É metade, né? Eles falam outras coisas também, que a bateria ela funciona de menos 40 graus a mais 50 graus, o que é outra coisa preocupante. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse problema. Aqui no Brasil a gente tem problema com calor, tá? Quem joga Pokémon sabe como é que é o problema. Dia que tá muito quente, sai o pessoal para jogar Pokémon, a bateria do celular descarrega rapidinho, porque tá muito quente a temperatura, né? E o joguinho também demanda muito consumo de energia, começa a descarregar rápido, porque é calor, né? Os eventos Pokémon no verão aqui é todo mundo desesperado com bateria descarregando, porque tá quente, descarrega a bateria. Em tese, essa bateria, que pode ser usada em celular, tá? Ela funcionaria sem problemas até 50 graus positivo e menos 40 negativo, que isso também é um problema. A gente aqui no Brasil não tem esse problema, mas lá na Ucrânia, em países muito frios, o pessoal tem esse problema. Se está muito frio também, a bateria do celular descarrega rápido, a bateria atual, né? Então, cara, é impressionante. E mais do que isso, eles falam que essa bateria, as baterias atuais todas, elas são feitas com dois planos, né? Duas fitas, que são enroladas com o eletrólito ali e depois são fechadas. No celular, tipicamente elas fazem um monte de voltinha assim e são fechadas naquela bateria do celular.
Ou então na pilha. Por que a pilha é um cilindro? Porque justamente eles enrolam essas duas fitas, né, várias vezes com eletrólito e forma um negócio cilíndrico, né? O próprio carro da Tesla é assim, um monte de bateriazinha cilíndrica que é o carro da Tesla. Aqui não precisa isso. Aqui, como é sólido, não precisa ter eletrolítico, né, não precisa ter esse negócio, eles imprimem a coisa no formato que você quiser. Então imagina a quantidade de otimização que você consegue, porque você consegue esconder a bateria em qualquer buraquinho que tiver no celular ali, que você consiga botar um pedacinho, mas você bota mais uma bateriazinha ali, e lógico, isso aumenta a capacidade de bateria do seu celular. Hoje você não tem isso, porque como você tem uma fita que tem que ficar indo e voltando, o celular é desenhado com a bateria, primeiro, aí, em torno da bateria faz as outras coisas. Com essa bateria aqui não, você pode esconder a bateria nos buraquinhos do celular ali, porque em tese, segundo eles estão dizendo, isso funcionaria. De novo, eles estão dizendo que vão vender, já estão produzindo, já estão construindo a fábrica na Finlândia para produzir esse troço em massa e pretendem produzir uma quantidade enorme. É essa empresa aqui, ó, Donut Platform, a primeira bateria de estado sólido, completamente de estado sólido, pronta para produção hoje, né? E aqui, ó, ele fala aqui, ó, 400 watts-hora por quilo, carga em 5 minutos, 100 mil ciclos. Ah, outra coisa que eles falam, não requer lítio, não requer terra rara, não requer porra nenhuma. A gente vai ver aqui, eles não falam o que é, tá? É lógico, eles não querem dizer qual é o segredo deles, mas a gente já viu que algumas investigações já chegaram que é baseado em óxido de titânio, a bateria deles, né? E... enfim, e a grande dúvida é essa, isso vai funcionar, isso é verdade ou não é verdade? Se for verdade, meu amigo, é uma revolução enorme isso daqui, pode se preparar, tá? E aqui eles têm mais informações e coisa e tal, e, bom, isso é verdade? De novo, não sei, mas eles estão colocando e muita gente está empolgada com essa história. O que a gente sabe disso daqui? A gente sabe o seguinte, essa empresa era uma empresa da Estônia que fazia motos elétricas, então é isso daqui, ó, a Verge. O cara que hoje é o dono da Donut Labs, né? A Donut Labs é a empresa que está fazendo esse negócio. Ele era dono dessa empresa de moto. E ele já tinha motos elétricas com essa bateria que, segundo ele, era de carga rápida e coisa e tal. Ou seja, ele já desenvolvia bateria naquela época. Aí o que ele descobriu? Ele descobriu que lá na empresa de moto elétrica dele, os caras sacaram essa bateria especial aí, muito, muito bacana, muito legal, muito, muito importante. E aí ele decidiu dividir as empresas. Então agora você tem a empresa Verge, que fabrica motocicleta elétrica. Parece bacana a motocicleta aqui, né? Muito bonitona mesmo. Tem um design aqui muito, muito bacana, né? E olha só como é que é a roda de trás dela. Não sei o que funciona, como é que funciona isso daqui, mas eu imagino que deve ser muito legal uma moto elétrica, né? Mas o grande segredo de todo carro elétrico, toda moto elétrica, é a bateria, né? E aí ele separou as empresas, então tem agora a empresa que fabrica isso daí e a empresa que fabrica a bateria. E a gente sabe também que eles compraram essa empresa chamada Nano, que é uma empresa da Finlândia. Então, originalmente, a empresa é da Estônia e comprava baterias dessa empresa Nano da Finlândia. Então esse cara conseguiu dinheiro, comprou a empresa Nano da Finlândia e agora está fazendo uma mega operação para produzir essas baterias que são bacanas, né? E, bom, o que a gente sabe sobre a tecnologia dessa bateria? Nada. Eles não publicaram nada sobre isso, justamente estão mantendo em segredo, porque, né, eu imagino que eles estão preocupados do pessoal copiar, certamente vai ser um problema para eles isso. No momento que eles começarem a vender a bateria, você pode ter certeza que alguns vão comprar a bateria só para desmontar, para ver como é que funciona a porra lá dentro. Agora, tem algumas dicas. E que dica que a gente tem? Eles compraram a Nordic Nano, que é a empresa lá da Finlândia, e apagaram toda a parte do site que fala sobre baterias, tá? E justamente para não entregar o segredo. Só que se você for na Wayback Machine, você encontra aqui, ó, nordicnano.co/products, e fala justamente sobre a NN Solar e NN Storage, que era a bateria desse pessoal. E o que eles dizem aqui é que eles usam um mecanismo de microimpressão. Imagina uma impressora 3D no nível de átomo, que você monta uma coisa no nível de átomo. Então, segundo está dizendo aqui, né, essa seria a forma como eles armazenam esse negócio. De novo, é isso que é essa bateria nova? A gente não sabe. Pode ser que isso aqui fosse a bateria antiga, eles pegaram a tecnologia, mudaram, fizeram uma outra tecnologia e pode ser diferente. Mas não deixa de ser um conceito interessante, porque é um conceito que em engenharia de materiais já está há muito tempo o pessoal achando que isso vai gerar coisas maravilhosas e até aqui não tinha nada. Pode ser que seja o primeiro caso desse, né?
impressão molecular. Você vai lá e bota um átomo aqui, agora um átomo aqui, outro átomo aqui, ou seja, você faz uma micro impressão dessa bateria, que talvez seja assim que eles consigam essa bateria sólida, de estado sólido, tão fantástica que eles estão dizendo, né? E esse pessoal da Nordic Nano tem um paper deles antigo aqui, ó, 2024, dezembro de 2024, tem mais de um ano, né? Foi antes de eles serem comprados pela empresa de moto, em que eles falam sobre esse paper aqui, ó, sobre cristalização mediada por defeito de particulado de TiO2 fotocatalisado em nível de deposição de átomo, ou seja, você vai construindo essa estrutura átomo a átomo para fazer a coisa, né? Então seria baseado em titânio, óxido de titânio. Isso daqui está coerente com o que eles falam aqui, que é uma bateria que não requer materiais especiais, terras raras, lítio, esse tipo de coisa. É feito com titânio, com óxido de titânio. Óxido de titânio é uma coisa relativamente comum, tá? Óxido de titânio é meio que lixo, né? O titânio é um material muito forte, muito especial e coisa e tal, mas a verdade é que é bem comum de achar por aí, não é uma coisa complicada, né? E aí, pode ser que seja isso que eles estão fazendo. E essa seria o segredo. Ninguém sabe, tá? Eles evidentemente não vão falar nada para ninguém sobre como é que é a parada aqui, mas eu estou entusiasmado. Eu acho que pode ser uma coisa muito bacana. Vamos aguardar. Pode ser que a gente tenha aí novidades muito interessantes ao longo desse ano com relação à tecnologia. É o que eu falo para vocês, cara. Política sempre vai te decepcionar. Tecnologia sempre vai te deixar feliz. Essa é a história. É assim que funciona o mundo. Esqueça a política, esqueça esses políticos que só vão fazer merda, cada vez mais merda. Tecnologia que vai salvar o mundo. Vamos todos para um capistão, meu amigo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.